Fala galera, tudo tranquilo? Hoje o nosso papo é sobre os cacicados complexos. A gente vai introduzir esse conceito de cacicado complexo para que a gente possa utilizá-lo na aula sobre a pré-história tardia. Fica com a gente, chama a vinheta! Muito bem, galera. Um cacicado complexo era uma grande sociedade indígena, tá? Eram grandes sociedades indígenas que, como o próprio nome já diz, apresentavam um grau de complexidade na questão cultural, na questão econômica, na questão da organização social e política e também na questão demográfica. Tá? Essas grandes sociedades indígenas, existe um grande debate sobre elas porque nem todos os estudiosos concordam no que se refere à existência desses cacicados aqui na região amazônica, né? Mas existe um grande grupo que atesta, né, que concorda que esses cacicados existiram aqui na nossa região. Quando a gente trabalha a questão cultural, quando a gente fala de domínio cultural dessas grandes sociedades indígenas, alguns autores fazem algumas comparações interessantes. Alguns autores dizem que essas grandes sociedades indígenas, esses cacicados complexos que existiram aqui, que teriam existido aqui na Amazônia, eles seriam tão grandes, né, ou até maiores que algumas sociedades pré-industriais do Velho Mundo. Por exemplo, quando você estuda a Grécia Antiga, que você vai estar estudando lá o período pré-homérico, você estuda, por exemplo, aquelas civilizações, né? A civilização minoica, a civilização micênica. Né? Quando você vai para a África, você estuda alguns estados africanos, como por exemplo, o Império de Ashanti, né? A região do Benin. Né? Quando você vai para a Índia, você estuda sociedades que existiram ali no Vale do Indo. Né? Então todas elas foram sociedades importantes que tiveram um grau de complexidade cultural. E aí alguns autores vão dizer que os nossos cacicados complexos que existiram aqui na região amazônica, eles teriam um grau de complexidade cultural tão grande quanto ou até maior que essas sociedades pré-industriais do Velho Mundo. Outra coisa interessante que é importante a gente adiantar aqui com relação aos cacicados é na questão social. A gente percebe a partir das pesquisas que essas grandes sociedades indígenas, elas apresentavam um grau de estratificação social. Como é que os estudiosos concluem isso? A partir dos achados, das pesquisas, daquilo que eles observaram e concluíram, puderam inferir, no que se refere, por exemplo, ao enterro dos mortos. A gente vai perceber que no que se refere ao enterro dos mortos havia um tratamento diferenciado conforme o status social, né, nessa questão do enterro dos mortos. Havia uma estratificação social e tudo indica que essa estratificação ela era mantida a partir do pagamento de tributos. Então aqui nos cacicados complexos da região amazônica, né, que teriam existido aqui na região amazônica, nós teríamos diferenças sociais. Aqui nós teríamos o plebeu também, nós temos o escravo também, nós temos o nobre também, né? Nós temos grupos sociais definidos, que possuem um status diferenciado. Então isso também é interessante a gente perceber nesses cacicados. Então não é uma tribo, né, uma tribuzinha, né, com aquela coisa simplificada que a gente aprende lá no começo na escola, né? A maloquinha do índio, né, o caciquezinho, o pajé, né, e simplesmente pronto, acabou. Não. Aqui nós tivemos, ou teríamos tido, grandes sociedades, grandes civilizações, tribos que se interligavam, tribos que tinham os seus caciques, e esses caciques estavam debaixo da autoridade de um outro cacique da tribo principal, num sistema de chefia. Né? Então toda essa estrutura, essa grande complexidade que une essas tribos indígenas, formando uma grande sociedade indígena, a gente vai chamar de cacicado complexo, ou os cacicados complexos. Mais na frente a gente vai ter a oportunidade de estudar alguns deles e as suas respectivas características, e esse conceito especialmente a gente vai precisar utilizar no nosso próximo tema, que é as características da terceira fase dessa proposta de pré-história da Amazônia, que é a pré-história tardia. Mas isso aí a gente só vai conversar nas cenas do próximo capítulo. Até a próxima, tchau!